Nova cidade, ideias para uma nova cidade. Antes da gente começar a entrevista de hoje, eu queria falar algumas palavras, até em homenagem ao meu entrevistado. A gente está muito agora na urgência da situação ambiental ser definitivamente encarada e resolvida. E agora, por muitos fatores, aí a coisa se torna moda. Moda, mas existem pessoas que são realmente vocacionadas, faz parte do DNA da pessoa. E meu convidado hoje é o Rogério Menezes, um cara vocacionado para a questão ambiental. Um amigo meu que participou da organização das TVs comunitárias, junto com o Fernando, junto com o JR. E eu faço questão, viu, Rogério, dessa declaração pública da sua vocação para a questão do meio ambiente. E hoje o Rogério é secretário de Meio Ambiente de Campinas. Rogério, tudo beleza? Tudo ótimo, agradeço muito ao convite, né, Renata? Vocês que vêm aí nessa toada Não, e você esteve da junto com a gente discussão. no primeiro momento, né? A Estivemos gente... desde os tempos de Sim, secretário de Meio sim. Ambiente em Marília e depois Isso. coordenador de recursos hídricos na gestão Mário Isso, Covas. A gente vem aí com isso, 18 anos de participação isso. na gestão pública e acompanhando o trabalho maravilhoso de vocês de fortalecimento das TVs comunitárias. Rogério, a gente começar a conversa num assunto que está muito na moda aí, a questão das chuvas de verão que derrubaram não sei quantas árvores e aquela tendência conservadora de você arrancar todas as árvores, e você em Campinas tem um trabalho de preservação, e encarando essa história que as chuvas acontecem, as árvores caem. Como que funciona isso em Campinas? Olha, primeiro é preciso entender o que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um momento de eventos climáticos extremos. O evento climático extremo é o seguinte: de repente não chove nada e seca o sistema Cantareira. De repente vem um pé d'água localizado num ponto da cidade, inunda e causa uma série de transtornos à população. Esses eventos climáticos extremos, está se observando que eles têm sido cada vez mais frequentes. Isso tem sido relacionado com as mudanças climáticas numa escala global. As cidades, para enfrentar isso, precisa replanejar a sua arborização. As pessoas precisam entender o papel da arborização urbana, que é extremamente importante. Tem o papel de preservar o microclima, garantir um microclima mais adequado, de retenção de poeira, de renovação do ar, garantindo a melhor qualidade do ar em que a gente vive. Uma série de vantagens. Mas existe a necessidade de replanejar essa arborização para poder conviver com esses eventos cada vez mais frequentes que têm causado vários transtornos, principalmente em áreas onde a vegetação não foi colocada a árvore certa no lugar certo. Então a gente precisa repensar isso. O que está se fazendo em Campinas? Nós fizemos uma parceria com a Embrapa e, através de imagem de satélite, a gente mapeou toda a cidade. Tem um sistema de informação geográfica que está aí disponível. O projeto chama Árvores de Campinas, no site da Prefeitura de Campinas, Secretaria do Verde. Você pode ir lá clicar Árvores de Campinas e você consegue, cada rua, cada bairro, saber a densidade de árvores e saber quais árvores, em que locais as árvores vão precisar ser plantadas, em que locais a gente tem carência de arborização. Se você pegar uma média, Campinas está uma cidade bem arborizada. Só que é um engano, a média muitas vezes engana, porque você fala assim, na média tem 11,6 metros quadrados de vegetação por habitante. Se preconiza 12, seria um número bastante significativo. Só que existem setores da cidade, principalmente a região sul, a região do Ouro Verde, Campo Grande, que tem uma densidade de arborização muito baixa, e é onde está concentrado 450 mil pessoas. Então tem uma desigualdade muito grande na oferta de áreas verdes para a população. E deixa eu te perguntar uma coisa, Rogério. Quer dizer que cada árvore que existe nas ruas, você sabe onde ela está, que árvore que é. Quer dizer, elas são
catalogadas, é isso? Nós ainda não estamos nesse ponto. A gente fez um levantamento macro, com imagem de satélite, que a gente consegue saber todas as árvores, aonde elas estão, mas não tem informação qualitativa de cada uma delas individual. Para isso, a gente está propondo um projeto piloto agora, que vai fazer, sabe aquela tecnologia do Google Street View? Sei. Que você vai olhando, filmando e vai vendo a fachada de cada casa. Nós vamos fazer isso num lote agora inicial de 500 árvores, um projeto piloto, para justamente fazer o que você falou. Saber cada árvore, a espécie, as medidas, toda a informação sobre aquela árvore, aí de forma individualizada. Hoje, nós temos cerca de 128 mil árvores que a gente sabe aonde ela está e a gente sabe os espaços existentes nas vias, porque a legislação de Campinas fala que tem que ter uma árvore a cada 10 metros. Existem muitos setores da cidade que isso não é ainda aplicado. Então nós precisamos, já calculamos, junto com a Embrapa, o déficit de arborização urbana, que é estimado em cerca de 365 mil mudas. Isso é um déficit teórico, na verdade. O secretário Paulela, de Serviços Públicos, que é um grande companheiro da administração de Campinas e que está nos ajudando a diminuir esse déficit, sempre fala, olha, não é possível de 10 em 10 metros, porque tem muitas calçadas que não comportam arborização. Que não é possível se botar uma árvore, pelo menos uma árvore de grande porte ali naquele trecho. Então, tem ruas menos largas, tem ruas mais adequadas com canteiros centrais, enfim, tem todo um cenário. Mas para se planejar isso, precisa fazer isso que você falou. Precisa ter o inventário quali e quantitativo e precisa planejar a arborização e ir executando a arborização, principalmente nos bairros menos favorecidos. Agora, Rogério, pegando esse gancho, é uma coisa que eu, como diletante, como observador aí das coisas do mundo, o que você vê? Você tem uma árvore de um porte, uma árvore gigante, quando essa árvore, quando ela morre, eles plantam uma árvore de um tamanho, quer dizer, que é uma árvore que ela não vai ter biologicamente a tendência de crescimento. E isso não é uma incoerência, assim, porque você está dando prioridade o quê? Para a árvore não atrapalhar a fiação. Isso não seria uma coisa para ser corrigida também? Porque senão você vai ter só plantar aquela beleza que é que quando você passa numa rua totalmente com árvores grandes, você vai ter aquelas arvorezinhas e isso não pode ser também dimensionado para isso? Isso pode e deve ser dimensionado, né? Na verdade, existe hoje todo um guia de arborização urbana, toda uma metodologia de você trabalhar com a arborização urbana para você plantar a árvore certa no lugar certo. Quando você tem que fazer a extração de uma árvore, porque você não consegue fazê-la conviver com um equipamento público, seja como iluminação ou com outro tipo de equipamento, em algum momento você errou, né? Ou na hora de projetar esse equipamento público, ou na hora de plantar essas árvores, porque você poderia ter escolhido outras espécies que teriam mais condições de conviver com esses equipamentos públicos. Uma vez errado, tem que se reprojetar, tem que se replanejar. Em Campinas, a gente exige o plantio de 25 mudas para cada árvore que é autorizado. Só é autorizado mediante análise de um agrônomo. A Secretaria de Serviços Públicos analisa. Se a árvore for autorizada porque ela está com cupim, porque ela tem algum tipo de problema, autoriza essa extração, a pessoa tem que plantar 25 mudas. Aí ela tem que falar, ela tem que dizer onde ela vai plantar, ela tem que dizer tudo isso. A gente tem que aprovar o projetinho. Muito legal isso. E esse projetinho é acompanhado por 2 anos. Tem tamanho mínimo da muda. Então, você tem certeza que essa muda, depois de 2 anos, ela vai ser entregue já com enraizada, numa situação... Quer dizer, é um acompanhamento efetivo. Você não é só no papel. O cara fala, manda lá, olha, tal, e o cara fala, arranca aí, no fundo... Nessa gestão atual, Renato, tem 2 iniciativas que eu queria colocar que são muito legais em relação a isso. Nós estamos, primeiro, utilizando o QR Code. O QR Code é um código de barras, espécie de um código de barras, né, mais aperfeiçoado, que você baixa o programa de leitura do código de barra gratuitamente na internet e com seu smartphone. Então, você hoje em Campinas, as áreas de recuperação que as empresas privadas estão tendo que fazer compensações ambientais, só esse ano foram 75 mil mudas,
estão recebendo o código QR Code. Então é possível com o tablet ou com o smartphone, qualquer cidadão, passar ali aquela muda, saber que espécie que é aquela. Quando os nossos técnicos vão a campo, querem saber quais morreram, tem lá a etiqueta, passa ali, tem que replantar aquela árvore. Então é uma coisa científica, controlada, que a gente vai fazendo vistorias. E agora a gente começou a usar os drones para fazer vistoria nas áreas de recuperação de áreas de preservação permanente. Nascentes, área de preservação permanente, o empreendimento, você aprova o empreendimento imobiliário em Campinas, você tem lá que fazer uma compensação, 5.000, 7.000 árvores, dependendo do empreendimento, varia o valor, a quantidade de árvores que você vai ter que, em função do impacto ambiental que aquele empreendimento gera. Entendi. O programa Nova Cidade de hoje entrevistando Rogério Menezes, secretário de Meio Ambiente de Campinas. Agora, Rogério, é muito legal isso, viu? Quer dizer, você está usando a tecnologia de ponta voltada para aquilo que é de mais moderno, voltado para a sua causa ambiental, como eu disse no começo do programa, que você é um cara vocacionado. Existe alguma prefeitura que faz isso no Brasil? Olha, existem, no caso de QR Code, existem 2, 3 prefeituras que faziam isso, mas não como um programa. Tinha ações isoladas, tinha utilizado em alguma situação o QR Code, a ideia não foi original nossa. Mas nessa escala, já 50.000 árvores identificadas, Entendi. Não existe, nós estamos sendo pioneiro. A utilização de drones, o interessante é que nós não compramos o drone, nem estamos alugando o drone. A gente fez uma parceria com a escola técnica que se chama Cotuca, professor Dr. Jodir Pereira da Silva, que é o professor coordenador do curso dessa disciplina, e os alunos da escola técnica, eles estão aprendendo a utilizar o drone de forma aplicada. E estão aplicando em casos que a prefeitura indica. Entendi. Então a gente fez uma parceria com o Cotuca, que é ligado à Universidade Estadual de Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. E isso está já na 3ª saída de campo. A gente já vai fazer o 3º voo do drone. O prefeito teve no 2º voo do drone, fez o lançamento dessa iniciativa. E o que a gente está percebendo? Muitas vezes não é uma questão financeira, Renato. Você pode fazer essas iniciativas que eu estou relatando aqui com muito pouco recurso. Quer dizer, buscando parceria na sociedade. Então, viu, Rogério, mas o legal dessa história é que você consegue que o projeto seja sustentável. Quer dizer, você consegue envolver a população na manutenção do programa. Porque é isso que garante a existência, a permanência do projeto. Porque não adianta você fazer uma coisa do Estado isolado, como se fosse uma ação que não tivesse uma retumbância na população. Agora, quando você consegue fazer a molecada lá com o drone, pô, esse cara vai chegar, um dia ele vai falar pro filho dele, olha, eu fiz isso, e você garante que a coisa seja sustentável. Quer dizer, você garante que a população crie um amor pela coisa. Você envolve, isso que é legal. E a transparência, Renato. A sociedade, ela consegue em Campinas hoje acompanhar essas 50.000 mudas plantadas. Isso é legal. Num portal na internet. Isso é legal. Então ela pode entrar na internet, ela vai com o cursor lá do computador dela, e ela clica aquela árvore ali, abre a ficha da árvore. Se ela for lá no local com o celular dela, ela passa no código no QR Code, já ali está toda a informação sobre a árvore. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Rogério. Isso é uma coisa muito legal. Porque se hoje eu sou uma pessoa que me preocupa com causa ambiental, foi porque um dia eu tive uma educação que me fez plantar árvore quando eu era pequenininho e coisa e tal. As pessoas realmente acompanham isso, elas entram lá no portal, elas veem o código da árvore. Vocês têm esse acompanhamento? As pessoas realmente se importam? Ainda está no começo, mas eu acho que é um crescente. Programas como esse, que a gente divulga a iniciativa, provocam a curiosidade das pessoas. A gente tem sempre procurado ir nas universidades, em Campinas, explicar como que esses sistemas funcionam, quais são as iniciativas de sustentabilidade que a prefeitura está fazendo, e a gente começa a ver o retorno maior, as pessoas se interessarem mais. Outro dia eu estava passando lá na avenida principal, a gente tem a Praça Carlos Gomes, a gente tem o Centro de Convivência ali no Cambuí, em Campinas, que é bem conhecido, que já está todo identificado. A gente tem a cidade judiciária, completamente com as árvores identificadas. Taquaral, eu conheço Campinas, viu?
Taquaral. Taquaral ainda não está com árvores identificadas. Taquaral é o lugar mais, é o cartão postal de Campinas, é o lugar mais visitado. Então, o que eu observo, Renato? Conforme a gente vai trabalhando isso, explicando, colocando isso, o prefeito lançou recentemente o portal, as pessoas vão se interessando e vai aumentando o número de pessoas interagindo. E a gente começou agora com uma iniciativa que o ano que vem vai ser intensificada. Nós vamos levar os alunos. Os alunos com seus celulares, quase todos os alunos, mesmo na rede pública hoje, têm um celular. Sim. Alunos com celulares, professores com tablets, e nós vamos fazer aulas de campo. Então você vai até a cidade judiciária, a gente passa um período com as crianças, você pode ir lá aprender sobre 40, 50 qualidades de árvores diferentes nativas, saber que época que aquela árvore dá fruto, saber quantas árvores daquela existem na cidade judiciária. Você pode ter informações diversas sobre essa árvore. E nós estamos agora com a Secretaria de Serviços Públicos começando a avaliar o que eu falei, aquele tecnologia Google Street View aplicada à arborização urbana. Nós vamos fazer um piloto de 500 árvores. E vamos mostrar que dá para fazer um sistema de gerenciamento individual de cada árvore. O carro vai passando, vai filmar cada árvore, a gente vai tirar as medidas principais das árvores. Isso é uma coisa que está nascendo ainda. Nessa gestão a gente vai conseguir fazer um piloto disso, mas que eu não tenho dúvida que isso vai ser o futuro. Não, vai ser. De Não, controle Rogério, da arborização urbana. Vou falar uma coisa, viu, Rogério? Faz tempo que a gente não se fala, mas, poxa, você está aplicando aquilo que a tecnologia nos coloca à disposição para uma coisa prática e uma coisa que se você souber ensinar, as pessoas vão adotar isso. Eu tenho certeza disso. Não resta dúvida. Tenho certeza disso. E, Rogério, o problema aqui, eu já estou vendo que tem tanta coisa para conversar, Rogério. Daqui a pouco já acaba o tempo do programa. Associação dos Secretários de Meio Ambiente Nacional. Você é o presidente, é isso? Isso, é a ANAMA, Associação Nacional dos Órgãos Gestores Municipais de Meio Ambiente. Foi feita a eleição agora dia 25 de junho, o encontro nacional, o 23º encontro nacional da ANAMA foi em Campinas. Eu tive a satisfação de ter sido eleito, um evento que mobilizou mais de 400 participantes, ter sido eleito presidente nacional da ANAMA para o próximo biênio, que é até 2017, meados de 2017. Né? Então nós estamos iniciando um trabalho de formação e de fortalecimento dos órgãos municipais de meio ambiente. Eu acho que essa associação ela foi fundada em 1986, na cidade de Curitiba. Quer dizer, é uma associação tradicional, tem 6 vagas no Conselho Nacional de Meio Ambiente, e a gente quer uma ANAMA que mobilize os secretários de meio ambiente municipal, que ajude eles apontando caminhos de uma boa gestão municipal local na área ambiental, que a gente possa fortalecer a gestão ambiental municipal. E você tem, Rogério, já a manifestação dos secretários em, por exemplo, em conhecer a sua atividade como secretário de Meio Ambiente de Campinas? Você já tem esse feeling, esse feedback, que fala, pô, esse cara ele deve fazer um trabalho legal aqui, como é que é aqui em Campinas? Os caras te perguntam isso, como é que você está fazendo? Perguntam, e a gente tem, quando a gente reúne secretários municipais, a gente fez isso com quase 100 cidades presentes no nosso último encontro, surgem iniciativas fantásticas. O pessoal está fazendo muita coisa boa pelo país afora. A diretoria nacional da ANAMA é formada por 22 cidades. 22 cidades. A gente tem, por exemplo, a participação de Curitiba, a participação de Uberaba, em Minas, a participação do Recife, Campinas, o secretário adjunto aqui de São Paulo, Romildo Campelo. A gente tem gestores municipais de todo o país, de todas as regiões, interagindo, participando e partilhando experiências bem-sucedidas, que são de Campinas, mas que são de várias outras cidades. Existem muitas experiências bem-sucedidas de projetos locais que precisam ser compartilhados. As legislações, projetos de lei que foram implantados precisam ser compartilhados. Essa é a função da associação. A gente vai procurar difundir as boas práticas, dar um suporte maior às secretarias de meio ambiente, principalmente daquelas prefeituras bem pequenininhas, para que possam desenvolver projetos no caminho certo, no caminho correto da gestão ambiental. Ok. Programa Nova Cidade de hoje, entrevistando o Rogério Menezes, secretário de Meio Ambiente da cidade de Campinas. Rogério, uma coisa que tem dado muita polêmica aí nacional e tal, até tá sendo feito em São Paulo, a questão das ciclovias. O que você acha? Qual é a sua opinião pessoal?
Olha, é o caminho correto, entendeu? Mas ele precisa ser feito de forma muito planejada. Não é fazer a ciclovia pela ciclovia. O que nós precisamos são planos municipais de mobilidade urbana sustentável. Campinas está projetando 189 quilômetros de ciclovia. Nós estamos utilizando os canteiros centrais de algumas das principais já está sendo avenidas. feito em Campinas já. Está sendo executado. Quem Legal. conhece Campinas, aquela avenida que é a Avenida Norte-Sul, onde tem o Hotel Vitória, uma das principais avenidas, onde fica o Brinco de Ouro da Princesa, né? Vou falar aqui do Guarani, tem que falar também da Ponte Preta, senão não volto para Campinas. Mas o Brinco de Ouro da Princesa fica nessa Avenida Norte-Sul, né? E ali está sendo feito no canteiro central 1,3 km para ir, 1,3 km para voltar, 2,6 km de ciclovia. Recentemente foi entregue pelo prefeito Jonas Donizete a ciclovia do prolongamento da Avenida Mackenzie, 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar. Uma beleza de ciclovia. E esses trechos, eles integram o chamado plano cicloviário, que é coordenado pelo secretário Carlos Barreiro de Transportes, com a nossa participação, que a gente aplica compensações ambientais, entre outras coisas, para financiar ciclovias. Campinas, antes da nossa gestão, as compensações ambientais eram assinadas, termos de ajustamento de conduta, nomes bonitos, viu, Renato, mas não saíam do papel. Então, isso que eu... Não se fiscalizava a execução. Não, mas exatamente, Rogério, exatamente isso que eu te admiro a sua atuação, porque você consegue fazer a coisa realmente virar que nem que você citou anteriormente na questão a pessoa pede autorização para cortar uma árvore, mas você vai acompanhar o que o cara vai plantar, onde vai plantar. E, quer dizer, você garante a viabilização real da história. Isso que é legal. Esse exemplo prático que eu estou te dando. O Shopping Iguatemi é bem conhecido em Campinas. O Shopping Iguatemi, ele ia fazer um novo espaço, ampliação do espaço dele, uma nova parte do shopping que é uma ampliação. Eles fizeram a ampliação, tiveram como uma das compensações participar da elaboração, da execução dessa ciclovia que agora está sendo feita. Então, a iniciativa privada faz como compensação, não tinha esse tipo de compensação ambiental em Campinas efetivamente acontecendo. Nós já fizemos, por exemplo, a reforma do Jardim Conceição, em Sousas, uma área super degradada, que foi feita uma obra belíssima lá, o prefeito entregou, de compensação ambiental, 2,6 milhões. Agora a ciclovia, 700 mil reais. No total, Renato, recuperação do Parque do Jambeiro, uma obra de 1,1 milhão de reais. No total dessas obras, já se somam nessa gestão 12,8 milhões de reais em obras. É quase 2 vezes o orçamento encontrado em 2012, que eu encontrei como secretário do Meio Ambiente de Campinas. Então a gente conseguiu, através de exigência de compensações, gerar recursos da ordem de 2 orçamentos municipais do meio ambiente, sem falar que o nosso orçamento de 2012 foi triplicado pelo prefeito Jonas Donizete nessa gestão. Então, em vez de 6 milhões, hoje a gente tem um orçamento próximo de 18 milhões de reais, com vários investimentos em projetos ambientais. Então, é possível fazer isso. Voltando à sua pergunta das ciclovias. Ciclovias são importantes, elas são o caminho, mas elas não podem ser uma ação isolada. Não se pode fazer apenas, tem que se fazer dentro de um contexto de planejamento, de utilidade real dessas ciclovias e a conexão dos outros modais de transporte. Como que você vai fazer, então, para migrar do modal de transporte atual de ônibus para corredores com ônibus menos poluentes? Em Campinas começa a circular agora em setembro 10 ônibus elétricos. E nós vamos, a partir de agora, substituir a frota por ônibus elétricos. Nós temos cerca de 1.126 ônibus na frota total, que vão começar a ser substituídas nos próximos anos por ônibus elétricos. Emissão de carbono, 0. Os ônibus vão nos corredores. As ciclovias são interligadas com os terminais de ônibus. Está previsto lá o BRT do Ouro Verde e do Campo Grande. E nos terminais de ônibus está sendo projetado bicicletários
que vão ter de forma radial a ligação com as ciclovias que estão sendo projetadas. Então, tudo isso começa a ser executado dentro de uma visão não das próximas eleições, das próximas gerações. Está faltando um pouco, Renato. O gestor público que olha para os projetos de governo e pensa nas próximas gerações, não nas próximas eleições, com visão de médio e longo prazo. Projeta e começa a executar a sua parte. Não vai conseguir executar tudo. É um projeto muito grande. Rogério, vocês vão fazer 189 quilômetros de ciclovia até o ano que vem? Não, não vamos. Mas a gente deixa um projeto completamente projetado e uma quantidade de ciclovias aí, que eu não tenho como afirmar nesse momento qual vai ser os quilômetros, a meta 100 quilômetros, mas a gente está buscando fazer o máximo possível. A gente já tem acrescentado aí cerca de 10 quilômetros. Não, mas é comparativamente, por exemplo, a São Paulo, pelo que eu me lembre, você comparar o tamanho de Campinas também com São Paulo, é ambicioso o projeto, porque Sim, é muito... sim, porque toda a relação do que se faz em Campinas com São Paulo é da ordem de 1 para 10, então, qualquer área. Então, sim, a relação é 1 eu tô para falando, 10. Exatamente. Campinas está projetando 189 quilômetros São Paulo, o de total ciclovia. é 500. Então, 189 quilômetros de ciclovia. Entendi. Para vocês terem uma ideia, a média das cidades europeias é 300 quilômetros. Né? Existem cidades como Hamburgo, na Alemanha, né, que tem 600 quilômetros de ciclovia. Existem cidades que têm mais de 1.000 quilômetros de ciclovia. Então é lógico que isso não se faz no curto prazo, mas nós precisamos começar a fazer, a repensar a cidade. Nós não podemos pensar a cidade só para o carro. As nossas cidades foram pensadas para o carro. Temos que retomar o planejamento da cidade de forma que as pessoas, tendo transporte de qualidade e tendo alternativas de modais, seja o VLT, os trens leves de superfície, seja os metrôs em São Paulo, seja a questão do plano cicloviário, das ciclovias, ou mesmo dos corredores de ônibus, desde que esses ônibus comecem a ser substituídos por uma matriz poluente, por um ônibus de tecnologia não poluente, Campinas fez o seguinte, Renato, o prefeito Jonas entendeu que a vocação da cidade, no início dessa gestão, é tecnologia. Lógico que já se sabe disso, mas o prefeito tomou ações práticas. Baixou o ISS de 5% para 2% para empresas de tecnologia. Com isso, ele está atraindo tecnologias, principalmente tecnologias verdes. Investimentos nessa área. Implantou-se agora em Campinas, com um investimento de 250 milhões, uma fábrica de painéis solares fotovoltaicos. A fábrica da BYD, que é uma empresa chinesa, produtora de ônibus elétricos, acaba de se implantar lá e está entregando os primeiros ônibus. Táxis elétricos começam a circular em Campinas. Né? Um taxista gasta em Campinas R$ 3.600 de combustível por mês. Ele está pagando um leasing de táxi elétrico financiado pela BYD em torno de R$ 1.250, R$ 1.300. E a poluição do ar, com isso, à medida que a gente for fazendo essa substituição para a nova frota elétrica, ela vai cair vertiginosamente. Rogério, como eu te disse, a gente tem coisa pra caramba para conversar. Cara, obrigado pela sua visita. Pessoal, acompanhem através do site da Prefeitura o trabalho que o Rogério está desenvolvendo como secretário de Meio Ambiente de Campinas, que eu assino embaixo. O cara não é fraco. Rogério, obrigado por ter me visitado. Agradece a Nilce, viu, por ter marcado aí. Pô, legal. E parabéns do coração, cara. Você faz um trabalho admirável, cara. E convido todo mundo a acompanhar o trabalho do Rogério Menezes, que é o secretário de Meio Ambiente de Campinas, porque o cara é ferro na boneca. Rogério. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Renato. Estamos sempre à disposição aqui para discutir assuntos de desenvolvimento sustentável e convido você a visitar www.campinas.sp.gov.br, procurar a Secretaria do Verde. Secretaria do Verde, ali tem todos os banners com nossos principais projetos e a gente está à disposição, através dos e-mails, dos contatos colocados ali, a esclarecer qualquer dúvida e poder contribuir com outras cidades, com grupos da sociedade civil, com quem se interessa por essa agenda, que é a agenda do futuro, a transformação para a nova sociedade, a nova economia da baixa intensidade do carbono, que está acontecendo agora.
quer as pessoas que estão muito ligadas ao século XIX, tem um monte de gente que ainda está no século XIX, viu? E alguns já passaram para o século XX, mas o pessoal que não está nessa agenda ainda está ficando para trás. E as cidades do futuro serão bem diferentes das cidades atuais. Ok, é isso aí, gente. Nova Cidade volta na próxima semana. Yeah, 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 yeah.